Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer mais essa bolsa linda de crochê. Você vai aprender a colocar pontos na base oval de sintético, subir a bolsa de crochê com essa padronagem linda, com pontos simples, e também fazer essa tampa, né? Essa aba que serve como o fecho da bolsa. E para fazer esse modelo de bolsa, eu utilizei aqui os materiais lá da MM Criações, que é parceira aqui do canal já. Eu vou deixar o link da loja aqui na descrição do vídeo. Então vem que eu te ensino. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Lu, eu te ensino crochê, então sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. E para produzir essa bolsa, a gente vai usar esse material sintético, né? Essa base que tem 18 por 12 centímetros, que já vem com a furação para crochê. E essa alça aqui, que é uma alça tiracolo, então ela tem regulador de altura e mosquetões. Essa cor aqui é o azul marinho com prateado. E o fio que eu escolhi é da marca Malha Fio, é um fio náutico de 5 milímetros de espessura, coisa mais linda essa cor, que é o azul cerúleo. A gente também vai usar botão imantado, eu uso esse tipo aqui que tem essas hastezinhas, tá? Para costurar na bolsa. Também argola articulada, você pode usar ou não a argola, tá? Se você quiser, você pode engatar direto o mosquetão na bolsa. Eu vou usar hoje essa argola aqui, que é uma argola articulada de 2,5 centímetros de fora a fora de diâmetro. Fita métrica, isqueiro, tesoura e as agulhas de crochê. Tô usando a da Tulip hoje, de 3,5 e 5 milímetros. Então, a gente vai começar aqui, eu vou iniciar esse trabalho com uma agulha de 3,5 milímetros. Aqui, por qualquer espacinho da nossa base, eu vou inserir minha agulha e vou trazer o fio, deixando um espaço de fio aqui, de uns 20 centímetros aproximadamente, e vou trazer aqui pra frente. Lembrando que essa aqui é a parte direita do sintético. Agora, eu vou pegar aqui por trás o fio que vem do novelo, e vou inserir minha agulha aqui no próximo espaço. E vou trazer esse fio do novelo aqui pra frente. Aqui na frente, eu fiquei com essas duas alcinhas, eu vou passar essa por dentro da outra, fazendo um ponto baixíssimo. Agora, eu vou pro próximo espacinho aqui, o próximo furo, insiro, trago o fio, faço ponto baixíssimo. E eu vou fazer um ponto baixíssimo para cada furo que tem nessa base. Então, eu dei toda a volta fazendo esses pontos baixíssimos, um ponto baixíssimo para cada furação que tem nessa base. E aqui ficou um espaço entre o primeiro e o último ponto baixíssimo, né? A gente vai simular um último aqui entre esses dois. Então, eu aumento essa laçada para não perder. Agora, eu vou inserir minha agulha aqui nesse último espaço do último ponto baixíssimo, por dentro, inclusive, do ponto baixíssimo. E vou trazer aquele fiozinho que eu deixei ali em espera, que é o do começo, tá? Então, eu vou trazer aqui ele por esse último furinho. Trago por aqui e passo aqui por dentro desse último ponto baixíssimo, dessa forma. E puxo todo ele aqui. Assim, ele veio pelo mesmo lugar dessa última laçada, tá? Por dentro do último ponto baixíssimo. E agora, eu vou passar ele aqui por debaixo desse primeiro ponto baixíssimo. Então, eu inseri minha agulha aqui, ó, de cima pra baixo, e vou levar esse fio pra cima. E agora, eu vou voltar ele aqui nesse último ponto baixíssimo novamente. Então, eu vou inserir minha agulha novamente aqui de trás pra frente, nesse último ponto baixíssimo, e vou trazer esse fio aqui, vou levar ele lá pra trás. Simulando assim um último ponto baixíssimo. Agora, eu vou voltar a inserir minha agulha aqui nessa alcinha, onde eu vou começar a fazer pontos baixos aqui, no meio, né? Inserindo sempre aqui na mesma furação que eu fiz dos pontos baixíssimos, colocando sempre a agulha no centro desse ponto baixíssimo. Então, eu vou começar aqui fazendo uma corrente que já vale como um ponto baixo, e em cada ponto baixíssimo, ó, eu insiro minha agulha aqui no centro do ponto baixíssimo, levo lá pra trás da minha agulha, trago o fio, dou altura ao ponto, laço e tiro, fazendo ponto baixo. Assim.
novamente. Então, eu vou inserir minha agulha aqui, ó, no centro do ponto baixíssimo, na próxima furação. A agulha foi lá pra trás, ó. Trago o fio, dou altura ao ponto, laço e tiro. Fazendo mais um ponto baixo. Sempre organiza aqui os fiozinhos pra ficar bem bonito. Agora, eu vou fazer, então, toda a volta, mas como é uma base oval, eu vou fazer 4 aumentos. E eu já vou mostrar pra vocês como que fica esse aumento. E os aumentos, o que são? São 2 pontos em vez de 1, tá? Então, quando chegar aqui nos cantinhos dessa base, eu vou fazer 2 pontinhos no mesmo lugar. E eu já vou te mostrar como que faz. Então, eu cheguei aqui nesse cantinho, fiz já um ponto aqui e eu vou fazer mais um no mesmo lugar. Então, eu insiro no mesmo lugar, trago o fio, dou altura e faço outro ponto baixo, olha lá, ó, no mesmo lugar aqui. E aqui, eu retorno a fazer sempre um ponto para cada ponto baixíssimo que tem aqui na base. Então, eu cheguei aqui nesse outro cantinho, repare que o ponto ele já tá inclinado. Isso quer dizer que precisa de mais pontos, tá? Então, se você estiver fazendo um trabalho com um fio mais fino, com esse tipo de base, você vai ter que observar quando o ponto tá assim inclinado e colocar mais pontos, tá bom? Então, eu venho aqui, insiro minha agulha no mesmo lugar para fazer um aumento aqui. E fazer mais um ponto no mesmo lugar. E agora, eu continuo fazendo um pontinho só para cada ponto de base. Sempre ajeitando aqui o fio em cada ponto. Então, eu dei toda a volta aqui fazendo os pontos baixos. Eu fiz 4 aumentos, como eu já tinha dito para você. Se você tiver com um fio mais fino e houver necessidade de colocar mais aumentos, coloque, tá? E agora, a gente vai virar aqui o trabalho na parte do avesso, né? Que é tipo um camurça aqui na parte do avesso do sintético. E eu vou esconder esse fiozinho aqui em alguns pontinhos. Então, eu vou passar minha agulha aqui em alguns pontos. E vou trazer esse fiozinho aqui para esconder ele. Depois que eu escondi, eu vou cortar. E vou esquentar aqui para arrematar o fio. Agora, eu vou fazer aqui um fechamento de carreira para começar a altura da bolsa. Então, eu vou inserir minha agulha aqui de trás para frente nesse primeiro ponto que a gente fez e levar essa alça para trás. Agora, eu vou inserir minha agulha entre esses 2 fiozinhos aqui que ficam aqui na parte da frente do ponto, tá? Então, eu vou inserir minha agulha aqui, virando aqui, a gente vai inserir a agulha aqui nessa alcinha que fica aqui no ponto e vou buscar essa alça aqui e inserir aqui também. Regulo o fio, ajeitando aqui, para ele ficar do tamanho certinho, e trago esse fio aqui pra frente. Vou fazer uma corrente que vai valer como um ponto baixo. E reparem que ficou uma alcinha aqui na frente, e é isso mesmo que a gente quer, porque é essa alça que vai dar a diferença da base para a altura da bolsa. E agora, como eu não vou trabalhar mais na base, eu já posso trocar a agulha para uma agulha que seja mais compatível ao fio que a gente está usando, que vai ser essa daqui, que é uma de 5 milímetros. Agora, a gente vai começar aqui a altura da bolsa, e eu vou inserir sempre minha agulha aqui nessa primeira carreira, pegando, em vez de pegar assim sempre os 2 fiozinhos aqui do ponto de base, a gente vai inserir a agulha só aqui, ó, pegando a alcinha de trás e mais essa alça que tem atrás do ponto aqui. Dessa forma, ó, sempre 2 alças, mas a gente sempre deixa essa da frente, tá bom? Então, eu venho aqui com a minha agulha, vou inserir aqui no próximo ponto, ó, sempre pegando a alça de trás e mais essa alcinha aqui que fica atrás do ponto. Assim, ó. Trago o fio, dou altura ao ponto, fiquei com 2 alcinhas, ó, laço e tiro, fazendo um ponto baixo. Então, eu sempre vou pegar essas 2 alcinhas, deixando aquela da frente, e fazer um ponto baixo para cada ponto de base, por toda a volta. Dessa vez, sem aumentos. A gente só faz um
ponto para cada ponto de base. Assim, eu dei toda a volta, fazendo esses pontos baixos. E para fazer esse padrão de pontos aqui que eu vou fazer a partir de agora, eu preciso que essa base aqui, essa quantidade de pontos dessa primeira carreira, seja par. Essa quantidade aqui de pontos que eu pus está em ímpar. Então, aqui nesse último ponto, eu vou fazer mais um para ficar um número par, tá? Então, eu venho aqui, ó, nesse último ponto baixo, já tem um, eu vou fazer mais um no mesmo lugar. Que assim ficam a quantidade par de pontos que eu preciso nessa primeira carreira de altura da bolsa. Agora, eu vou aumentar a laçada e vou fazer um fechamento de carreira. Eu venho aqui, ó, nesse primeiro ponto, com a agulha de trás pra frente, levo essa alcinha pra trás, assim, e vou fazer aqui um fechamento de carreira. Então, eu vou inserir a agulha aqui no centro desse primeiro ponto, ó, esse é o último ponto, esse é o primeiro dessa carreira. Eu vou inserir minha agulha aqui nesse primeiro pontinho aqui, bem no centro do ponto. Olha como que saiu aqui atrás. No centro do ponto aqui também. Agora, eu vou regular esse fio, deixar ele pequenininho, não posso perder ele, tá? Vou trazer esse fio do novelo aqui pra frente, dou altura, busco esse fio aqui que eu deixei esperando. Então, ficou um fiozinho lá atrás e um aqui na frente. Laço o fio e trago aqui, fazendo, então, o fechamento e já o primeiro ponto dessa carreira. Aqui fica como se fosse um ponto baixo centrado. E agora, eu também vou inserir minha agulha como se fosse um ponto baixo centrado, mas no ponto anterior na base. Então, qual que é o ponto? É esse aqui, o ponto anterior a esse que eu acabei de fazer. É esse ponto aqui. Então, eu vou inserir minha agulha aqui no centro dele, tá? Então, eu venho aqui, regulo o fio, insiro minha agulha aqui no centro do ponto anterior da base. Olha lá, ficou bem no centro do ponto. Isso é importante que você veja que saia bem no centro do ponto, tá? Trago o fio aqui, dou altura, ele vai cruzar aqui, ó, e vou fazer o fechamento do ponto. É um ponto baixo, centrado, mas ele é cruzado, né? Ele ficou por cima desse outro que eu já tinha feito. Então, agora eu vou fazer mais um ponto baixo centrado, mas eu vou pular um ponto de base. Então, agora eu pulo esse e venho nesse próximo. E faço aqui, ó, bem no centro do ponto, vejo se saiu certinho aqui atrás, faço um ponto baixo centrado. E agora, nesse ponto que eu pulei, eu vou voltar aqui. Então, insiro aqui no centro do ponto, vejo, ó, se saiu bem certinho aqui atrás, no centro do ponto também. Trago aqui o fio, dou altura ao ponto, ó, ele cruza, laço e tiro. Então, fica assim. Pulo o próximo, venho no outro. Insiro aqui, faço um ponto baixo centrado. Volto nesse que eu pulei, inserindo no centro do ponto, dou altura, laço e tiro. Pulo o próximo, venho no outro. Faço um ponto baixo centrado nesse daqui. Volto nesse que eu pulei, inserindo no centro do ponto novamente. Trago aqui, dou altura ao ponto, laço e tiro. E agora, essa mesma sequência de pontos, né? Esse mesmo padrão, eu vou dar toda a volta aqui. Dei a volta toda, ó. Ajeitando os pontinhos sempre. Agora, eu vou fazer o fechamento de carreira aqui para começar a próxima. Olhando aqui de cima, ó, a gente consegue ver essas alcinhas aqui, que elas ficam agora nesse tipo de ponto aqui, nesse padrão que a gente acabou de fazer nessa carreira, elas ficam uma maior, uma menor, uma maior, uma menor. É assim mesmo? Mas são os pontos de base, tá? Sempre duas alcinhas, certo? Agora, a gente só vai usar a alcinha de trás desse ponto. Então, a gente sempre vai usar só a de trás, tá? Ó, sempre a de trás, a gente vai deixar essa da frente. Então, a gente vem aqui, nesse primeiro ponto aqui, para fazer o fechamento de carreira primeiro, antes de começar, né? O próximo ponto aqui dessa próxima carreira. Vou inserir a agulha aqui de trás para frente, nesse primeiro pontinho. Levo essa alça para trás, assim. Fiquei aqui com duas alcinhas aqui na frente, certo?
a gente vai inserir a agulha aqui entre essas duas alcinhas. Vou inserir aqui nesse fiozinho que fica aqui atrás do ponto. E vou inserir aqui nessa alça também. Vou regular o fio, deixar ele menorzinho aqui do tamanho do ponto. Trago ele aqui pra frente e faço uma corrente, que vai valer já como um ponto dessa próxima carreira. E nessa próxima carreira, então, como eu já te expliquei, a gente sempre vai inserir a agulha aqui, ó, pegando a alça de trás, deixando a alça da frente aqui, tá? Então, o ponto, ele é assim, né? O ponto de base, a gente vê ele com essas duas alcinhas. Nessa carreira, a gente só vai usar a alcinha de trás e mais essa alcinha que fica atrás do ponto. Essa alcinha, gente, que fica atrás do ponto, é essa aqui, ó, tá? Tem todos os pontinhos aqui, tem essa alcinha. E a gente vai usar ela para fazer cada ponto aqui da próxima carreira. Então, eu venho aqui, inserindo minha agulha aqui no meio, né? Dessas duas alcinhas, pegando só a de trás e mais esse fiozinho que fica atrás do ponto que eu te expliquei. E vou fazer um ponto baixo. Venho no próximo ponto, pegando só a alça de trás e mais essa alcinha que fica atrás do ponto, faço ponto baixo. Venho pro próximo ponto, novamente, ó, pegando só essas duas alcinhas de trás, deixando essa da frente e faço ponto baixo. Então, eu sempre vou deixar essa alça da frente, tá? Pego só o de trás e mais essa aqui de trás do ponto. Faço ponto baixo. Novamente. Então, eu vou fazer, durante essa carreira toda, pontos baixos, pegando só essas alcinhas que tem atrás. Não pego a da frente, olha lá, ó. Essa aqui da frente fica ali. Sempre pegando as alcinhas de trás. Vou dar a volta toda fazendo isso. Então, dei toda a volta, olha lá como é que ficou. Agora, eu vou fazer um fechamento de carreira aqui. Novamente, ó, insiro minha agulha aqui no primeiro ponto, de trás pra frente. Levo essa alça aqui do último ponto lá pra trás. E aqui, eu vou inserir minha agulha no centro desse primeiro ponto, como se fosse um ponto baixo centrado. Então, eu venho aqui, ó, no centro do ponto, insiro minha agulha aqui. Olha lá como é que saiu aqui atrás, ó, no centro do ponto. Regulo esse fio bem pequenininho, deixo ele, essa laçadinha, sem perder ela. Trago o fio aqui pra frente. Então, eu fiquei, ó, com uma alcinha pra trás, outra pra frente. Insiro aqui nas duas, laço o fio e tiro. Então, assim, eu fiz o primeiro ponto desta próxima carreira. E essa carreira aqui vai ser igual a essa segunda, a gente vai fazer os pontos baixos cruzados. Então, eu venho aqui no ponto anterior a esse que eu acabei de fazer, inserindo minha agulha no centro dele. Então, insiro aqui no centro do ponto, como se fosse um ponto baixo centrado. Olha lá atrás como que saiu, no centro do ponto. Trago o fio aqui, dou altura ao ponto, é importante essa altura, tá? Pra ele vir pra cá, pra ele ter essa alça cruzada aqui na frente, ele precisa desse espaço. Laço e tiro. Venho aqui agora, pulo esse próximo, venho no outro. Faço um ponto baixo centrado aqui. Volto nesse que eu pulei e vou fazer um ponto baixo centrado aqui também, ó. Insiro minha agulha no centro do ponto, trago aqui o fio, cruzando aqui ele, laço e tiro. Pulo o próximo, venho nesse outro. Insiro a agulha no centro, faço um ponto baixo centrado. Venho aqui nesse próximo ponto, nesse próximo não, nesse que eu pulei, né? Venho no ponto que eu pulei, insiro a agulha no centro dele, dou altura ao ponto, laço e tiro. Pulo o próximo, venho no outro. Faço um ponto baixo centrado. Venho nesse aqui que eu acabei de pular, insiro, dou altura ao ponto, laço e tiro. Então, essa carreira é feito esses pontos
cruzados, né? Pontos baixos centrados cruzados, que formam essas laçadinhas inclinadas assim maiores. E assim eu vou dar toda a volta aqui. E agora, olha só que bonito, já vai dando, né, o formato do ponto, dessa mistura, né, de padrões. Vai ficando bem bonito já. E agora eu vou fazer aqui o fechamento para iniciar a próxima carreira. Então, eu venho aqui nesse primeiro pontinho, ó, inserindo a agulha de trás para frente, levo esse fio para trás dessa última laçadinha. E agora, aqui é aquela carreira onde eu faço os pontos baixos, pegando só a alça de trás do ponto de base. Então, aqui eu insiro a agulha aqui no centro, né, desses dois fiozinhos que ficam aqui na frente, ó, dessa alcinha que a gente levou lá pra trás, insiro aqui minha agulha, insiro a agulha aqui também nessa alcinha do ponto de trás do ponto, e coloco aqui a minha alça que eu levei lá pra trás. Regulo o fio, trago o fio aqui pra frente e faço uma corrente, que vale como um ponto baixo já. Então, eu venho aqui no próximo ponto, ó, tem duas alcinhas. Eu pego só a alça de trás e mais essa alça que fica atrás do ponto. Trago o fio e faço ponto baixo. Novamente, aqui no próximo ponto, insiro pegando só a alça de trás, ó, repare que a da frente fica. E pego essa alça que fica atrás do ponto também, faço ponto baixo. E assim, eu vou dando toda a volta, fazendo pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base, pegando só essas duas alcinhas de trás e deixando essa alcinha da frente. Feita mais uma carreira, olha que graça que tá ficando esse padrão, gente. Muito legal, né? Então, agora a gente vai continuar fazendo esses dois padrões. Um é ponto baixo, uma carreira, né, a gente faz de ponto baixo normal, pegando só a alça de trás, né, as duas alcinhas de trás aqui do ponto. E na outra carreira, a gente faz esses pontos baixos centrados, cruzados, né, formando essas alças assim na diagonal. Então, a gente vai continuar assim por mais algumas carreiras, eu já te mostro a quantidade de carreiras e medidas. Então, eu segui fazendo esses dois, né, esses dois tipos de ponto aqui, que resultaram nesse padrão super bonito, né, gente? Super fácil também de fazer. E eu segui aqui até essa altura, que eu vou fazer a medida aqui pra vocês. Ficou em 17 centímetros de altura. E a quantidade de carreiras ficaram em 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 carreiras. Terminei aqui, a última carreira foi essa de pontos baixos, tá? Pegando na alcinha de trás. E agora, para essa parte aqui, para concluir nessa parte do corpo da bolsa, a gente vai terminar aqui com uma carreira de pontos baixíssimos aqui em cima. Então, para isso, eu vou pegar esse fio aqui e vou dar 5 voltas aqui na abertura da bolsa. Dei as 5 voltas, vou cortar aqui o fio e tirar aqui essas voltas do corpo da bolsa. Agora, eu vou puxar aqui por essa laçada todo esse fio que eu deixei aqui separado. Agora, eu vou inserir minha agulha aqui, ó, de trás pra frente, né, de dentro da bolsa pra fora, e vou levar esse fiozinho aqui todo aqui pra dentro. E agora, eu vou voltar da onde ele saiu aqui. Então, eu venho aqui por trás, ó, e trago ele pra cá. Agora, ele entrou por esse ponto, eu venho aqui no pontinho do lado, trago esse fio aqui pra fora e vou começar agora a carreira de pontos baixíssimos. Será um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Então, eu sempre passo a agulha aqui por debaixo dessas duas alças do ponto de base, trago o fio e tiro. Insiro, trago e tiro. Insiro, trago e tiro. E eu vou fazer isso por toda a volta dessa abertura da bolsa. Então, eu cheguei no último ponto aqui, esse é o primeiro, esse é o último. Agora, eu vou tirar todo esse fio aqui. Agora, eu venho aqui de cima para baixo, pegando as duas alças do primeiro ponto baixíssimo, levo esse fio para cima
Ajeito aqui. E agora, ele vai voltar da onde ele veio. Então, eu venho aqui de dentro agora, passando aqui a agulha de trás pra frente nesse último ponto baixíssimo e levo esse fio pra trás. Ajeito aqui a tensão desse ponto e pronto. Olha como fica bem perfeitinho o acabamento. Agora, para terminar o acabamento aqui dessa parte da bolsa, eu vou esconder esse fio aqui por entre esses pontinhos, né, aqui por dentro. Então, eu escondi aqui. Agora, eu só vou cortar o excesso e esquentar aqui para arrematar. Terminada essa parte, agora a gente vai começar uma tampa que vai servir como fecho dessa bolsa. Para essa próxima parte aqui da bolsa, eu deixei aqui mais ou menos 1,30 m de fio e vou fazer um nó inicial para iniciar o trabalho aqui, tá? Depois vocês vão ver para que serve essa parte do fio. Aqui eu fiz um nó inicial e agora eu vou fazer 15 correntes a partir daqui. Agora, eu vou voltar essas 15 correntes fazendo pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto de base, começando pelo segundo. Então, aqui é a primeira correntinha, né? A partir da agulha, a gente vem na segunda, ó. Pega aqui uma alcinha, faço ponto baixo. Venho aqui no próximo ponto, que é uma correntinha também, ponto baixo. E eu vou fazendo pontos baixos até o nozinho inicial aqui. Então, eu segui fazendo os pontos baixos, eu fiz 13 pontos baixos aqui, ainda falta uma correntinha aqui que eu vou fazer junto com vocês. Aqui ficaram 13 porque eu pulei uma correntinha aqui no início, tá? Então, é uma correntinha do início, 13 pontos baixos e aqui o último, totalizando 15 das 15 correntes que a gente fez ali para iniciar essa parte do trabalho. O nozinho inicial aqui a gente vai ignorar, tá? A gente vem aqui nesse último ponto. E aqui, a gente vai fazer 4 pontos baixos, no mesmo lugar. 1, 2, 3 e 4. Dessa forma, a gente fez uma curva, ó. Colocamos 4 pontos, então, daqui veio pra cá, tá? Agora, a gente vai voltar também fazendo pontos baixos, mas a gente não vai colocar esse fiozinho aqui junto nos pontos, tá? A gente deixa ele ali quietinho pro ladinho. Então, eu venho aqui, em cada ponto que tem pro lado de lá, né? Eu ponho um pro lado de cá, ó. Então, ele fica um pra lá e um pra cá, ó. E eu vou fazer isso até a outra pontinha. Serão 13 pontos baixos. Então, aqui, depois dos 4 pontos juntos, eu vim fazendo aqui os outros pontos baixos, e esse último eu vim fazer junto com você aqui, ó. Junto com esse primeiro, né, ponto baixo que a gente fez pro lado de cá, a gente faz um pra cima aqui também. Agora, a gente vai fazer uma corrente e vai virar o trabalho. Começando agora pelo segundo ponto de base. Cada pontinho aqui, né, ó, é um ponto de base. E a gente vai inserir a agulha dessa forma, ó, por baixo dessas duas alcinhas do ponto. Então, eu venho aqui. Aqui é a corrente que eu acabei de fazer. Aqui é o primeiro ponto de base. Eu insiro minha agulha aqui debaixo do segundo ponto de base, porque essa corrente que eu fiz já vai valer como o primeiro. Então, eu venho aqui, faço ponto baixo. E eu vou fazer pontos baixos até o cantinho ali, onde começam os pontos de aumento. Então, eu vim fazendo os pontos baixos, contando com a corrente, né? São 13 pontos, então, são 12 pontos baixos mais a corrente, tá? Totalizando 13. E agora, aqui, nessa curva, onde tem aqueles 4 pontos junto, né? Que a gente fez na carreira anterior, eu vou fazer 2 pontos para cada ponto de base. Então, eu vou fazer 4 aumentos.
sempre pegando as duas alcinhas. Então, eu vou fazer um ponto e mais um no mesmo lugar. Nesse próximo, que é o segundo ponto, também eu vou fazer um ponto e outro no mesmo lugar. Nesse próximo ponto, ó, sempre pegando as duas alcinhas. Também vou fazer ponto de aumento, que são 2 para o mesmo lugar. E nesse último aqui do canto, novamente, eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. Então, aqui, ó, eu fiz a curva agora com 8 pontos. Se você não consegue visualizar direito o que são pontos de aumento, quando você for para a próxima carreira, você pode colocar marcadores de ponto, tá? No primeiro aqui e no último, para você conseguir visualizar melhor. Se você já está acostumada, consegue observar onde tem pontos de aumento, não tem necessidade. A minha dica é você sempre ver aqui, ó, que tem pontos junto, ó. Não é tão difícil de ver, mas se você tem dificuldade, pode marcar com o marcador. Então, depois de ter feito os 8 pontos aqui dessa lateral, eu vou voltar fazendo os pontos baixos aqui nessa reta, sempre passando a agulha, né, por debaixo aqui das duas alcinhas do ponto de base e fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. São 13 pontos aqui nessa reta. Seguir fazendo os pontos baixos, aqui vem fazer esse último junto com você, ó. São 2 fiozinhos sempre que a gente pega aqui nesse cantinho, tá? Então, aqui eu venho e faço o último. São 13 pontos aqui, lembrando sempre nessa reta, tanto de um lado quanto do outro. Faço a corrente e viro o meu trabalho. Então, aqui a corrente, aqui é o primeiro ponto de base, aqui é o segundo. Eu insiro aqui no segundo, por baixo das duas alcinhas do segundo ponto de base. Aqui, essa corrente já vale como o primeiro. Então, agora eu vou fazer 12 pontos baixos, mais essa correntinha inicial, que são 13. Terminei aqui os 12 pontos mais a corrente. E agora, eu cheguei aqui na curva, onde estão aqueles 8 pontos, né? Que iniciaram lá na primeira carreira com 4, e agora 8 pontos aqui na nossa curva. E nessa carreira também terão aumentos, mas eu vou intercalar. Então, eu vou fazer assim, nesse primeiro ponto aqui da curva, eu vou fazer um aumento, que são 2 pontos no mesmo lugar. No próximo ponto de base, eu faço um sozinho. No próximo ponto, eu faço um sozinho e mais um no mesmo lugar, então, quer dizer, um aumento. No próximo ponto, um sozinho. No próximo ponto, um aumento, que são 2 no mesmo lugar. No próximo ponto, um sozinho. No próximo ponto, um aumento. E aqui no último ponto, que é da carreira de baixo, né, da curva, eu vou fazer um sozinho. Então, esses 8 pontos da carreira de baixo ficaram aqui o primeiro de aumento, sozinho, aumento, sozinho, aumento, sozinho, aumento, sozinho. E agora, eu começo aqui a reta fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, segui aqui na reta, vim fazer os últimos pontos com você, porque agora fica um pouquinho diferente aqui nesse canto, tá? Ó, aqui é o penúltimo ponto de base, e esse último aqui, ó, ele fica meio cruzado aqui os pontos, os fiozinhos. Então, é aqui, ó, tá? São 2 fiozinhos que a gente pega, mas eles ficam assim, torcidinhos, tá? Então, aqui é o último. Vou fazer uma corrente, viro o meu trabalho. Venho no segundo ponto de base, ó, corrente, primeiro ponto de base, segundo. Venho aqui no segundo ponto de base e começo a fazer os meus 13 pontos baixos, contando com a corrente. Então, é corrente mais 12, tá? Então, aqui está a corrente mais 12 pontos baixos. Aqui já começa a minha curva, tá? Os pontos aqueles da curva. Então, nesse primeiro aqui,
eu vou inserir minha agulha e vou colocar 2 pontos no mesmo lugar. Já vou começar com o aumento. E agora, eu vou dar um intervalo de aumento de 2 pontos sozinhos. Então, aqui eu fiz um sozinho e aqui eu vou fazer mais um sozinho. E no próximo ponto, vai ser um aumento, que são 2 pontos no mesmo lugar. Então, eu fiz 2 pontos juntos, que é um aumento, 2 sozinhos. 2 pontos juntos e 2 pontos sozinhos. E eu vou fazer até o último ponto aqui dessa curva dessa forma. Então, essa carreira ficou assim. Nesse primeiro ponto do canto, eu fiz aumento, sozinho, sozinho, aumento. Sozinho, sozinho, aumento. Sozinho, sozinho, aumento. Sozinho, sozinho. Terminei mais um canto. Lembrando que cada carreira tem que ter 4 pontos de aumento, tá? Aqui tá um, aqui tá outro, aqui tá outro e aqui tá outro. Nessa carreira a gente fez, né, uma distância de 2 pontos sozinho para cada aumento. E agora aqui eu vou começar a parte que é só um ponto baixo para cada ponto de base, que são 13 pontos ao todo. Então, aqui, ó, tô terminando a carreira, vim fazer junto aqui para você não confundir. Aqui é o penúltimo ponto. E nesse cantinho aqui, onde os fiozinhos ficam mais torcidinhos, que é o último. Então, eu já fiz aqui do tamanho da tampa que eu quero. Agora, eu vou aumentar essa laçada para não perder aqui. E vou trabalhar com esse fio que eu deixei aqui, sobrando no início, né, dessa parte do trabalho. E a gente terminou aqui trabalhando do lado avesso. Então, a gente vai virar o trabalho. Essa parte aqui tá à direita, a parte direita do trabalho. Você observa aqui que nessa linha bem do meio aqui, ó, os pontos estão pra frente. Então, é assim que a gente descobre, né, como que tá a parte direita ou avesso, por esse início aqui. Pode ver que os vizinhos, ó, do ponto baixo estão aqui pra frente. Então, a gente iniciou, né, essa parte aqui é a parte direita. Então, bem aqui, nessa curvinha aqui, onde a gente pôs aqueles 4 pontos, eu vou inserir minha agulha aqui e vou buscar esse fio aqui que tem no meio, bem aqui neste lugar. E eu vou ficar com uma alcinha aqui, regulo o fio aqui, ó, vou ficar com uma alcinha, tá? Agora, eu venho em cada ponto aqui, que fica espelhado, né, esse ponto baixo, e vou inserir aqui, trazer o fio aqui pra frente e tirar, fazendo um ponto baixíssimo. Venho pro próximo ponto aqui, que o ponto baixo tá espelhado, ó. Bem aqui no pezinho dos 2 pontos baixos, insiro, ó, trago esse fio aqui pra frente e tiro, fazendo ponto baixo. Baixo não, baixíssimo. Venho pro próximo ponto, insiro, trago e tiro. Insiro no próximo, trago e tiro. E assim, ó, a gente vai fazendo um acabamento bem bonito aqui. Então, ó, segui fazendo aqui os pontos baixíssimos para dar um acabamento mais bonito aqui no meio, ó. Fica super bonito, dá um diferencial bem legal. E aqui eu vou fazer uma corrente e vou puxar esse fio que sobrou. Esse fio que sobrou, eu vou colocar ele, inserir em alguns pontos aqui do lado avesso do trabalho. De uma forma bem discreta aqui, que ele não apareça. Peguei uma agulha mais fina aqui para me ajudar a esconder esse fiozinho. Não puxo muito para não deformar o trabalho. Vou cortar agora o que sobrou. E esquentar para dar o acabamento aqui. Agora aqui, continuando aqui de onde a gente parou, eu vou virar o trabalho, né? Aqui foram os últimos pontos baixos. Eu vou virar o trabalho sem fazer corrente aqui, como geralmente a gente estava fazendo. Eu vou virar o trabalho, ó, observe que eu tô na parte direita aqui do trabalho. E agora eu vou começar a fazer uma carreira de pontos baixíssimos aqui também, para acabamento. Então, eu venho aqui, ó, aqui é o primeiro ponto de base, eu venho no segundo, ó,
inserindo aqui por debaixo dessas duas alcinhas, trago o fio e tiro. Ó, aqui já ficou o primeiro ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui, ó, no próximo ponto, ponto baixíssimo. E eu vou fazer um ponto baixíssimo para cada ponto de base, inclusive ali nas curvas, tá? Sempre fazendo só um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Dei toda a volta aqui fazendo pontos baixíssimos de acabamento, e esse último aqui vim fazer junto, ó. Lembrando que aqui sempre fica mais torcidinho. Aqui eu faço o último ponto baixíssimo de acabamento. Então, agora a gente terminou aqui todos os acabamentos, já tá pronta, né, essa tampa aqui para nossa bolsa. Agora, a gente vai colocar, fixar essa parte na outra, com agulha de crochê. E antes de começar essa fixação, a gente separa aqui mais ou menos 1 metro de fio novamente e corta ele. Para não ficar desfiando, dá uma esquentadinha. Então, aqui você faz uma corrente e puxa todo esse fio. Então, eu vou colocar aqui essa tampa, bem certinho onde eu quero. Ver aqui atrás como que vai ficar. E eu vou me basear, gente, pela carreira aqui, ó, tá? Pra ficar bem alinhada. E agora, eu vou levar esse fio lá pra dentro da bolsa, nessa altura aqui que eu quero que fique. Então, eu venho aqui, ó, e vou levar esse fio lá pra dentro. Agora, com o fio lá por dentro, ó, minha mão aqui vai me ajudar a engatar o fio na agulha e me baseando sempre nas carreiras aqui da bolsa, eu vou começar a fazer pontos baixíssimos aqui, unindo essas duas partes. Então, eu vou inserir a agulha aqui passando pela tampa, levando lá pra baixo, ó, lá pra dentro. Vou buscar o fio, com a minha mão aqui eu tô ajudando minha agulha a engatar, trouxe aqui pra cima. Aumento um pouquinho, venho aqui do ladinho e insiro novamente. Quando eu insiro, ó, eu insiro na tampa e na bolsa. Busco o fio, minha mão tá me ajudando lá por dentro da bolsa a engatar o fio na agulha, trago aqui pra cima. Quando eu trouxe, fiquei com duas alcinhas. Passo por dentro dessa outra fazendo ponto baixíssimo. Venho aqui, mais pra frente um pouco, insiro a agulha, ó, passei lá pra dentro da bolsa. Engato o fio aqui na minha agulha, trago ele, ó, fiquei com duas alças, tiro fazendo pontos baixíssimos. E assim, eu vou fazendo até unir toda essa parte. Lembrando que você tem que considerar sempre aqui a linha da carreira para ficar bem retinha essa tampa. Terminei aqui, agora eu vou puxar todo esse fio que sobrou. E vou levar esse fio lá pra dentro. E agora, aqui por dentro, eu vou fazer um acabamento bem escondidinho aqui desse fio que sobrou. E aqui nessa tampa, a gente vai colocar agora botão imantado. Esse botão imantado aqui eu gosto de usar porque ele tem essas garrinhas aqui que são costuráveis. E eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a colocar de uma forma simples, né, bem fácil e de uma forma segura também. Vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. Agora, para alça, eu escolhi essa daqui, né, um azul marinho, de material sintético, assim como a base, e ela vem com esse mosquitão. Você pode colocar direto o mosquitão aqui na bolsa, ou também você pode colocar uma argola articulada aqui na bolsa, e daí sim, o mosquitão na argola. Eu prefiro colocar assim na argola, que eu acho que a gente consegue encaixar mais pontos aqui para ficar mais firme, tá? Então, eu coloquei aqui a argola articulada, e só agora engato o mosquitão aqui nela. Então, eu coloquei aqui do outro lado também. E concluímos assim mais esse modelo lindo de bolsa. Eu adorei essa padronagem de ponto, gente. E essa tampa ficou super delicada, né? Eu achei que ficou uma fofura esse modelo de bolsa. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de me deixar um comentário me contando o que você achou e o seu like. Até a próxima aula. Beijo!